Estamos de volta. Vamos dar continuidade, fazendo aqui uma recapitulagem do último slide. O capelão, quando visitar o paciente, as mãos devem estar limpas, tanto ao chegar quanto ao sair. E não se deve deixar impressionar pela situação que o enfermo se encontra. Chegou lá e... Às vezes tem gente que não vai fazer isso, né? Não vai fazer dessa forma tão assim escancarada. Mas às vezes acaba demonstrando que está chocado com a situação do doente. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, você tem que estar bem fisicamente, não estar gripado, não estar doente de alguma outra forma, para não passar a doença para a pessoa, e também é uma proteção para o capelão. Porque tanto você pode passar alguma coisa para o doente, como o seu corpo vai estar mais frágil porque você está doente, você também pode pegar alguma coisa. Então, é importante que você esteja bem fisicamente e bom emocionalmente. Você esteja bem emocionalmente. Porque se o visitador estiver doente, pode contaminar o paciente. O visitador deve também estar bem emocionalmente. Se o visitador estiver estressado, deprimido ou alterado psicologicamente, irá afetar o paciente. Tá ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui ao outro slide. Se você quiser acompanhar comigo, vamos lá? O capelão deve visitar em horários adequados ao doente, respeitando as limitações que o doente passa. Posicionar-se adequadamente ao paciente e ter cuidado para não tropeçar nos instrumentos. Talvez você deve estar questionando agora assim, bom, mas você disse que o capelão pode entrar em outros horários que não seja o horário de visita. Mas aqui agora já está falando que o capelão deve visitar em horários adequados ao doente. Isso aqui é outra circunstância, outra situação, tá ok? Uma coisa que você pode entrar em outros horários, mas outra coisa é você observar que pode ser que naquele momento ainda não seja um momento, talvez você está tomando medicamento, fazendo algum tipo de tratamento, tomando um banho, não é verdade? Então, o capelão deve visitar em horários adequados ao doente, respeitando as limitações que o doente passa. Então, é uma observação muito importante, tá ok? E posicionar-se adequadamente ao paciente e ter cuidado para não tropeçar nos instrumentos. Então, olha só, posicionar-se adequadamente ao paciente. Tem gente que chega lá e começa a contar caso, contar piada. Então, gente, tem um ditado que diz o seguinte, quem muito fala dá bom dia a cavalo, tá? Então, tem que tomar cuidado com o que vai falar, como vai falar. Então, se posicionar adequadamente seria isso, tá ok? E às vezes tomar cuidado também, às vezes não sempre tomar cuidado também, como você vai se comportar dentro do quarto do doente, junto ao doente. Eu vou te contar uma história que aconteceu, isso é fato verídico, tá? Que de repente a pessoa estava lá e sentou na cama do doente. Aí daqui um tempinho que ele estava sentado na cama do doente, o doente começa a passar mal, e, isso é demônio, vamos orar. E tá aí na hora que ele levantou, o doente voltou a respirar. Ele tinha sentado na mangueira de respiração. Imagine só. Entendeu? Então, a gente não deve sentar na cama do doente. A gente tem que tomar cuidado, às vezes até de trombar num aparelho. E nesse caso, o camarada sentou na mangueira de respiração, o camarada começou a passar mal e dizer que era demônio. Só se o demônio fosse ele, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado porque é a situação melindrosa, tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Ok? Vamos lá. Quarto. Quem quiser me seguir, pode seguir aqui no slide. 4. Evitar falar com ele muito próximo, para não salivar. Com a aproximação da equipe de saúde para procedimentos, deverá o capelão deixar o local. Evite fazer visitas longas. O paciente cansa facilmente. Então, vamos lá. Evitar falar com ele muito perto. Fala com uma certa distância. E se por acaso chegar a equipe médica para fazer alguma coisa, dar algum medicamento, fazer algum procedimento, afaste-se. A não ser que eles te chamem para estar perto, para ajudar em alguma coisa, ou de repente até para orar, a não ser que eles te chamem. Mas caso contrário, deixe eles fazerem o trabalho, tá ok? Então chegaram ali, se afaste.
Tá ok? Ah, chegou de repente a enfermeira, oi fulano, tudo bem? Vim aqui trazer o remédio e tal. Aí naquele momento você afasta um pouco, deixa fazer, depois você volta, conversa. E a sua visita, ela não deve ser uma visita longa. A visita no hospital, ela precisa ser uma visita breve, ok? Então, recapitulando, o capelão deve visitar em horários adequados ao doente, respeitando as limitações que o doente passa, posicionar-se adequadamente. Esse posicionar-se adequadamente também, gente, é até a forma como você vai orar. Tem gente que chega no hospital e ele começa a gritar, ele começa a orar muito alto. Não tem necessidade disso. Não é? Ore de uma forma mais comportada, porque você vai fazer uma oração muito alta, vai atrapalhar outras pessoas, vai chegar, ou de repente tem um doente dormindo, às vezes é numa enfermaria, e mesmo que seja num quarto, tá certo? Então, tome cuidado, se posicionar adequadamente também é isso. Outra questão, ao ungir com óleo, né? Então, evite fazer a unção com óleo no doente, tá ok? Porque aquele óleo, você vai lá, coloca no seu dedo e coloca na testa de alguém, entendeu? Aí depois você vai lá, coloca o dedo de mão e coloca na testa de alguém. Então aquilo ali você pode contaminar o doente. Então, Deus sabe de tudo. Você vai orar por aquela pessoa. Uma vez até alguém deu uma sugestão bem interessante, que tem aqueles vidrinhos de óleo que dá aquela borrifadinha. Então, se sua mão está limpa, você deu uma borrifada no dedo e ungiu, pode até ser, tá? Mas, via de regra, tem que ter muita habilidade com isso. Por quê? Às vezes um capelão vai lá, ele dá um mau testemunho e, às vezes, são essas circunstâncias, esses maus testemunhos que vão impedindo, vão atrapalhando, né, o acesso dos capelães evangélicos chegar aos hospitais. Porque muitas vezes as pessoas não têm essa delicadeza, não têm esse cuidado, tá ok? Logicamente, você vai ter caso, cada caso é um caso. Vai ter gente que você vai lá fazer uma visita, ele está lá, tranquilo, não tem problema sem ungir, você viu lá, está tranquilo. Mas dependendo do caso, da situação que aquele doente está, de repente ele está no CTI, está num cuidado extremo. Então, ore por ele, tá? Peça ao Senhor que derrame uma unção sobre a vida dele, a unção da cura, a unção da salvação, da libertação, do conforto espiritual. Pode ter certeza que Deus é poderoso para abençoar aquela pessoa, tá ok? Então, tenha cuidado com isso aí. E evitar falar com ele muito próximo, para não salivar, e com a aproximação da equipe de saúde, você deve se afastar e deixá-los fazer o seu trabalho. Bom, 5. Vamos aqui no ponto 5. O capelão precisa ter simplicidade e delicadeza. Não esquecer que não esquecer que a dor torna a pessoa mais sensível. No momento oportuno, a ocasião certamente aparecerá. Amando o paciente, ele se amando do paciente, ele se desejar, contará sua história. Por isso, não deve fazer tantas perguntas, mas saber escutar. Então, chegou lá o capelão chegou lá com o paciente, não fica perguntando coisas demais. Por que você está doente? O que aconteceu? Por que disso? Por que daquilo? Isso pode ser uma maldição. Não sei o que, é demônio. Não, chegue lá, cumprimenta, com sorrisos, com simpatia. Olha, eu vim aqui para orar com você, trazer uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus, é a Bíblia, né? Traz a palavra de Deus para aquela pessoa. E aí, você vai ver que naturalmente pode acontecer dele querer falar alguma coisa. E se ele quiser falar alguma coisa, escute, e interaja com ele, porque ele realmente está querendo. Caso contrário, já tem gente que vai ficar mais arredio. Então, deixe que o Espírito Santo trabalhe aquele momento. Deixe para o Espírito Santo. O problema de muitos capelães, de muitos pastores, pregadores, de muitos homens e mulheres de Deus, é que muitas vezes eles querem fazer a obra de Deus. Não faça a obra de Deus. Faça a obra com Deus. Então você tem que permitir que o Espírito Santo orquestre o momento. Tá ok? Vamos dar continuidade? 6. Não cobrar do paciente que ele tenha fé para ser curado, ou prometer a cura divina, para não provocar sentimentos de culpa nele.
ou até alguma reação mais forte. Então, tem gente que chega lá e começa, né, a falar que tem que ter fé, e de repente a pessoa começa a ter aquele sentimento que ela não tem fé, e começa aquele sentimento de culpa, porque que ele ainda está doente, porque ele está no hospital. Então, não cobrar o paciente que ele tenha fé, não fique cobrando isso dele, tá ok? De novo, é o Espírito Santo que dirige a circunstância. É o Espírito Santo que faz a obra. Não somos nós que fazemos a obra. É o Espírito Santo. Então a gente deve fazer a obra com Deus e não fazer a obra de Deus, fazer a obra com Deus. Porque muitas vezes fazemos a obra de Deus, mas não fazemos a obra com Deus. Deixa Deus fluir, deixa Deus trabalhar, você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E, para encerrar agora esse módulo, o 7. Não leve crianças para as visitações. Não leve flores, pois são agentes transmissores de doenças. Não fazer perguntas com relação à doença e não dê sua opinião ou parecer pessoal. Porque tem capelão, tem pastor, tem pregador, tem irmãos que eles querem também ser médicos, querem opinar. E aí tem uns ainda que falam assim, médico não sabe de nada não. Por favor, não faça isso, gente. Tá? Por favor. Então você como capelão, não fique opinando. Chegue lá para falar a palavra de Deus, para ler um versículo, compartilhar ali com ele e orar com ele, tá certo? Evite fazer coisas muito extravagantes, né? E não leve flores, não leve crianças. Por que não levar criança? Porque não é um ambiente para uma criança ficar indo, você protege a sua criança. E também uma criança acaba fazendo coisas que pode atrapalhar. Quer ver só uma coisa? Criança, gente, tem o costume de colocar a mão na boca, mas às vezes coloca a mão no chão, deixou uma coisa cair no chão. Chão de hospital não é lugar de sentar. Às vezes uma criança senta no chão. Olha, são muitos micro-organismos, muitos... Isso é perigoso. Então você não deve deixar uma criança sentar no chão. Então não leve uma criança para fazer as visitações. Tá certo? Então, vamos encerrar por aqui, esse modo, e daqui a pouquinho a gente volta de novo, dando continuidade ao nosso curso de capelania hospitalar.